viu? Então, 9 em cada 10 lesões que a gente identificar como tumor de ovário vai ser do tipo epitelial. Então, vamos conhecer os aspectos clássicos de lesões ovarianas benignas e falar um pouquinho do tumor mais frequente. Então, quando a gente fala de cisto folicular, folículo, nós estamos falando de um cisto, que, igual esse aqui, ó, que aparece no ovário, que é igual um folículo dominante. E às vezes ele pode ter dimensões um pouquinho maior do que a gente espera encontrar. Se ele for menor que 3, eu vou chamar de folículo. Se ele for entre 3 e 5, eu vou chamar de cisto funcional. São as mulheres que têm alterações do ciclo, distúrbios hormonais, que pode fazer um folículo desenvolver um pouco mais. Mas se ele tiver mais que 5 centímetros, aí a gente já começa a pensar em alguma neoplasia. Então, aqui a gente tem imagens que mostram o ovário do lado esquerdo, tá vendo? Ó, alongado, os folículos normais aqui. E aí tem um grande cisto aqui. Então, claramente, esse cisto é muito grande, é maior que o ovário. Aqui a gente pode pensar no diagnóstico diferencial entre um cisto funcional e um tumor de ovário, que é o mesmo caso aqui de cima, tá? Essas são imagens de ressonância, né? Aqui, ponderação em T1, certo? E aqui, ponderação em T2. Nós temos os nossos amigos bexiga, útero, aqui posicionados. Ó. E aqui a gente tem um cisto. Vocês percebem que o cisto tem o mesmo sinal da bexiga. Ó. Tanto em T1 quanto em T2. O cisto tem paredes finas, bem definidas e conteúdo de sinal homogêneo. Então, isso aqui é o típico cisto simples. Se eu pegar essa imagem e transformar numa figura macroscópica, e vocês pegarem a mão de vocês e sentir, na hora que você pôr a mãozinha aqui, ó, e passar o dedão aqui no cisto, vocês vão perceber que ele é macio de digitopressão. Vocês vão perceber que as estruturas vasculares são distribuídas de forma regular, tá vendo? Então, são cistos simples de ovário, tá? Aí, respondendo à pergunta do Dirrier, o cisto hemorrágico é aquele momento no ciclo ovariano que nós falamos lá atrás, onde tem aqueles vasos do folículo com muito fluxo ao Doppler colorido, muito fluxo. E aí, por algum momento, esse sangue cai para dentro do folículo porque um vasinho desse rompe e aqui enche de sangue, tá? É diferente do endometrioma que invadiu e que o sangramento se persiste. Aqui foi um acidente do ciclo menstrual. E aí cai o sangue, então distende. Então o nome do cisto hemorrágico também é hematoma, tá? Do corpo lúteo. É diferente disso, tá? Então a paciente é diferente, não é um paciente com dor pélvica crônica, é um paciente jovem com dor abdominal baixa no meio do ciclo que te acorda no meio da madrugada no plantão com dor pélvica, né? Então, quando vocês forem olhar a imagem, aqui, ó, é uma peça lá da doutora Sheila, do lado de cá, um ovário normal, com seus folículos. Do lado de cá, um ovário esquerdo, onde a gente vê um corpo albicans aqui, tá vendo? E a gente vê um corpo lúteo, que é o que vai formar o cisto hemorrágico, né? Então, a gente vê as paredes dele espessas, tá? Aqui. E o que acontece, tá vendo esses pontinhos hemáticos? É que aqui enche de sangue. E aí distende o folículo, que é o cisto hemorrágico. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente vê aqui, ó, um aspecto de um rendilhado, que aí o pessoal que é poeta, que não tem que dar aula para medicina, fala, ó, parece uma tela de galinheiro. Ou o pessoal que é do litoral, lá de Juiz de Fora, parece uma rede de pescador, tá? Então, esse aspecto aqui, o que é isso aqui? É um coágulo que caiu lá dentro, sangue que caiu lá dentro, desculpe, formando uma rede de fibrina das plaquetinhas, né? Para formar o quê? Para tentar formar um hematoma, para formar um coágulo. Então, e a hora que eu ligo o Doppler, tá vendo? Tem fluxo no estroma ovariano, mas não tem fluxo nesses septos.
Aí, a próxima pergunta que eu te ia fazer, como que eu diferencio de um tumor, né? Então, exatamente, porque não tem fluxo nesses septos. E aí, diante dos meus aprendizados ultrassonográficos, múltipla paciente de decúbito, eu vejo a morfologia desse hematoma, eu percebo que isso é sangue. Porque eu já vi sangue na bexiga, porque eu já vi sangue no rim, já vi sangue em outras partes do corpo, fazendo ultrassom. Certo? Então, esse é o sistema hemorrágico. Respondi sua pergunta, parceiro. Aí, sim, 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 sim. Não acho que era isso que vocês estavam falando, não. Beleza, cara. Vamos em frente. Teratoma. Então, teratoma é importante. Tem dois assuntos aqui que são importantes para vocês. Para as meninas que estão assistindo a aula. Sistema hemorrágico, teratoma, endometrioma. É possível que uma de vocês tenha. Tá? Estatisticamente. Tomara que não. Ok? É por isso que tem uma guitarra ali atrás. Eu assisti uma aula de um amigo neurologista sobre Alzheimer. E ele falou que 1 em cada 3 naquela sala ia ter. Aí ele falou, como é que você desenvolve? Olha, vai aprender um instrumento musical, vai fazer aula de língua, sair no outro dia, matriculei no curso. Falei, eu vapo, tô fora. Então, teratoma, o conceito do teratoma que vocês vão aprender na patologia, que tem que ter os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, ok? Então, é o tumor na faixa etária de vocês, de 20 a 30 anos, que geralmente ele é sintomático. Mas às vezes o teratoma desenvolve cabelo, osso, dente, ele pode ficar pesado e torcer, tá? Mas geralmente ele é descoberto no exame de rotina, porque as mulheres fazem exame de rotina diferente dos homens, que cabeça de bagre, e encontra lá uma lesão no ovário. Esse aqui é o famoso gordurinha localizada. Então vocês estão vendo um ovário com seus folículos, tá vendo? Aqui, corpo albicans aqui, olha lá, folículos. E lá no meio tem uma bola, opa, uma bola, eita, sai fora, uma bola de gordura aqui, ó. Tá? Então esse é o famoso teratoma. Quando eu fui fazer esse ultrassom, eu fiz ultrassom, eu era residente, e aí eu olhei, o ultrassom era massa anexial à esquerda. Então aqui é anexo esquerdo. Aí eu fiz ultrassom, não vi nada. Falei pro residente, ó, não tem nada. Ele falou, não, rapaz, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, nessa imagem? Aqui, ó, o ovário aqui. Eu, aqui, ó. E aí eu tenho uma massa de gordura aqui, ó. Eu, tá. Aí ele falou, você não tá acreditando, né? Então tá. Então, faz uma tomo que a gente consegue ver isso melhor, né? E aí eu fiz a tomo. E aí a gente consegue ver o ovário, né? E ver aqui densidade de gordura. Por quê? Nossa, ela vai querer chatão e falar de novo. Isso, uma das 4 densidades do raio-x. Olha a dona gordura aqui, ó. Aqui. Olha o senhor ar. Opa, isso aqui é gordura. Não tem ar nessa imagem, que seria aqui embaixo, né? E aqui seria o osso. Lembra? Hounsfield. Sir Hounsfield. Isso mesmo, tá bom? Então, como a gordura é fácil, a tomografia dá o diagnóstico. Aqui é um caso onde a gente tem, ó, forçando a barra, né, gente? Não, tô não. Tenha fé. Teratomas bilaterais nos ovários. Aqui no meio, o útero, certo? Ultrassom pélvico, lembra da sonda do transdutor aqui, ó? Ultrassom pélvico, teratomas bilaterais pode ocorrer em 10% dos casos. E no teratoma tem uma partezinha dele sólida, que é o nódulo dermoide, que na patologia vocês vão aprender com o nome de promontório. Esse promontório é essa área aqui, ó, do teratoma, que é onde tem os 3 folhetos germinativos. Então, esse ponto aqui que dá origem a toda essa cavidade cística e enche ela de líquido, que geralmente é gordura, tá? Aqui ampliado, para aqueles que não, que não tomaram lanche igual eu, agora já era. Então, aí vocês estão vendo aqui justamente ectoderma, mesoderma, endoderma, e é aqui que nascem os cabelinhos, que nasce o dente, que nasce até um tumor de ovário às vezes. Então, quando eu olho no ultrassom, isso aqui é o que o pessoal chama erroneamente de cistodermoide. Então, eu estou vendo aqui o promontório, que é uma área sólida, que dá origem a toda essa cavidade cística que vocês estão vendo. Ok? Ele tem algumas características de imagem, que ele tem uma heterogeneidade que promove uma sombra suja posterior, mas isso é coisa de radiologista. E aí, para forçar a barra geral, vocês vão perceber que tem um padrão aqui, que é traço, ponto, traço. Aí, ó. Aqui. Tá? O que é isso aqui?
é índia seus cabelos, aqui, ó. É os cabelinhos que aí, conforme você faz a imagem num ponto, você vai ver um traço a um ponto. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, de baixo, aí, ó, dos caracóis do cabelo do teratoma. Então, isso aqui são os cabelinhos. E esse conteúdo que eu estou vendo, eu sei pelo meu aprendizado que, de novo, é um líquido espesso. Nesse caso, esse líquido espesso é um líquido não citrino, é gordura líquida. Quando a gente pega na mão, agora tem a digitopressão, esse aqui é até de uma prima minha, e aí você vê como ele é macio, mas agora já temos aqui um hilo de uma porção de lesão sólida que está lá dentro, que é o promontório, né? Olha como ele tem muito mais vasos distribuídos na parede cística, né? Porque já é uma neoplasia, é diferente daquele cisto simples que eu mostrei para vocês. Aqui na ultrassonografia, o promontório, e na ressonância é moleza. A gente sabe que no T1, o que brilha é gordura, né? Aqui, ó. Opa. Gordura aqui em cima do músculo reto abdominal brilhando e gordura aqui brilhando. Então, quando eu pego a lesão do ovário, eu percebo que ela brilha. Então, é gordura. Mas, para mim ter certeza, eu falo para o aparelho adquirir para mim o T1 e na precessão da gordura você cancela o sinal da gordura. Então, ele cancela a gordura do subcutâneo e cancela a gordura que está dentro do... Que é isso aqui, ó. É o mesmo paciente, tá? A gordura que está aqui dentro, está aqui. O promontório que vocês estão vendo, que inclusive uma parte dele tem gordura e foi cancelada, ó, o pedículozinho dele, é isso aqui. Ó. Viajei, né, moçada? É isso aí. E às vezes o pteratoma tem várias formas, pode apresentar como bolinhas de gordura flutuando, tá? Tem 1000 maneiras de apresentação de teratoma. Aí, quando a gente vai falar de tumor, então vocês aprenderam teratoma, endometrioma, que foi a aula passada, e sistema hemorrágico. Então, vocês já sabem todas as lesões benignas que precisam saber nesse momento. Então, quando a gente fala de tumor de ovário, o teratoma, desculpe, ficou distorcido, ele vem daqui, ó. A gente tem os tumores estromais, os tumores do folículo germinativo, tá? E os tumores epiteliais superficiais. Tá meio desconfigurado. Então, a maior parte dos tumores são do epitélio superficial, que são os cistoadenomas, tá? Desculpa, o teratoma é germinativo, é do folículo germinativo, lá de onde vêm os oócitos. E 5% das vezes nós estamos falando de metástase, tá? Então, essa é a tendência do tumor de ovário. Quando a gente fala de tumores sólidos, nós estamos falando do folículo germinativo, do estroma, cordão. O único que vocês precisam aprender nesse momento, fora o teratoma, é o fibroma, tá? Porque o fibroma geralmente dá numa mulher assintomática, e o fibroma, em inglês, é fibroide, que é igual mioma, em inglês também é fibroide. Então, ele vai ter esse aspecto que na patologia, vocês vão pegar as peças da doutora Shea lá da patologia, e quando vocês forem, de novo, passar a mãozinha aqui, ó, aqueles que são observadores e atentos como Pedro, vão perceber que aqui tem um aspecto fasciculado. Que danado que trem é esse troço aí. Fasciculado é como se você passasse a mão numa superfície rugosa, como se fosse aquele muro de construção ainda não alisado. Então você vai sentir uma estrutura endurecida. Ó, põe a mão aí no seu laptop, aí, no seu celular. Sim, sinta comigo. Ó. Virtualmente. Vai. Respire em 4. 1, 2, 3, 4. Aperte em 4. Tá vendo? Isso é o fasciculado, tá? Aí você percebe que a lesão é dura, diferente de tudo que eu mostrei para vocês agora. Então, estou falando do tumor sólido, tá bom? E no ultrassom, isso aqui não se importa, é importante vocês verem isso. O aspecto dele vai ser dessa lesãozinha sólida, com ecogenicidade próxima do miométrio. Às vezes ela pode calcificar e dar um trem doido desse, ok? Às vezes ela vem bilateral, pegando os dois ovários, mais ascite. Aí cai na prova de residência com o quê? Síndrome de Meggs, ok? E tem uma outra síndrome de Gorlin-Meggs, que dá uns problemas na pele, então da pele, mais o fibroma, ok? É uma síndrome de Gorlin que não vale a pena a gente entrar nesse assunto em tão pouco tempo. Mas é importante vocês conhecerem esses epônimos. Aqui, aquele caso do paciente com fibroma calcificado, olha que loucura, né? E aí a gente vê, ó, que a lesão tem mais cálcio aqui
do que na crista ilíaca e na coluna vertebral. Aqui a peça. E aqui o aspecto do fibroma, ó, na ressonância. Então tem um sinal próximo aqui do endométrio, do miométrio, tá vendo? Fibroide. Olha o ovário aqui. O ovário abrindo e parindo esse fibroma, tá vendo? Então, fibroma do ovário direito. Aqui um pedacinho do ovário esquerdo e aqui um pouquinho de líquido na pelve, tá? Então, esse é o fibroma. E em relação aos tumores de ovário, como eu falei para vocês, a maior parte deles são epiteliais, certo? Os germinativos, ou estromais, ou do cordão, nós pegamos aí de geminoma, teratoma, fibroma. E aqui, no meio desse termo, quando a gente fala de oncologia, tem os tumores borderline, ou baixo potencial de malignidade. Aí, igual aquele cara da escolinha do professor Raimundo, que não é da época de vocês, que estava indo tudo bem e no final dá uma escorregada, ok? Então, assim, o tumor borderline, ele tem algum critério microscópico que afere malignidade. Tem uma atipia celular, aí vocês perguntam para os patologistas. Mas isso aí geralmente se trata a cirurgia curativa associada a uma quimioterapia neoadjuvante, que pode entrar antes ou depois da cirurgia, aí daí a importância. Então, para a gente entender, é importante saber quais são os critérios que distinguem malignidade. Porque existe uma aula que eu tenho lá no canal, que depois a gente pode programar de assistir, que é o OHADS, que é a classificação igual tem o BIHADS da mama, o PIHADS da próstata, o LIHADS do fígado. O OHADS fala de classificação. Então, quais são os critérios importantes quando você vai caracterizar o que no seu laudo, se o cara que fez o laudo para você não entregar para você essa informação, o que você tem que prestar atenção? Primeiro, se a lesão é sólido cística. Primeiro slide, aquele que vocês não viram. Falei isso, que sólido cístico é um critério muito importante de malignidade, exceto quando a gente está no universo idade de vocês, teratoma. Então, vocês estão vendo aqui uma ressonância corte sagital T1 com saturação de gordura e contraste. Você vê uma grande lesão realçando aqui, ocupando toda a pelve, que tem uma porção sólida, certo? Aqui. E tem uma porção cística aqui. Então, sólido cístico é importante. Se a lesão for predominantemente sólida, aí, Se a lesão for predominantemente sólida, aqui sagital T2, agora eu estou vendo o útero aqui, eu tenho uma lesão sólida, e essa lesão sólida tem áreas de necrose, tá? Sem hipersinal que é a água. Isso é um outro critério muito ruim, porque essa lesão sólida, lembra o fibroma que eu mostrei para vocês? Ele tinha um aspecto fasciculado, vocês passaram o dedo na mão dela e percebeu que ele era todo sólido. Diferente disso aqui, sólido cístico, isso aqui era uma metástase de mama pro ovário. E paredes irregulares, tá? Tamanho não é mais importante, esse slide está desatualizado, mas vocês conseguem ver aqui o útero e o ovário com uma grande lesão aqui, que é um tumor mucinoso de ovário. Tem grandes dimensões. E o critério mais importante das classificações atuais é isso aqui, ó. Projeções papilares. Então, nós estamos falando de uma lesão cística que cresce lá um couve-florzinho na parede dela, certo? Igual no Bosniak, no tumor renal, certo? O Bosniak 4. Então, se você tem uma projeção papilar, como a gente tem aqui uma porção sólida, dentro de uma estrutura predominantemente cística, esse é o pior critério de malignidade. Septos espessos também são importantes, então, em vez de ter aqueles septos fininhos de rede de fibrina, você vai ter um septo espesso, dividindo o ovário em loculações, e quando eu ligo o Doppler, tem vasos dentro dele. Tá? E, obviamente, metástase, ascite, invasão local, são outros critérios de malignidade. A parede espessa não é um critério, esse aqui é um endometrioma, a gente vê que é sangue no T1 com saturação de gordura, porque brilhou. Tá? A parede geralmente é espessa, porque o endometrioma promove alterações fibróticas na parede daquele folículo, não precisamos entrar nisso. O que é importante vocês aprenderem é que a gente consegue ainda por cima diferenciar entre seroso e mucinoso. Se vocês pegarem o livro do Guinness, vai aprender que o mucinoso é o maior tumor que o ser humano pode ter. Geralmente eles são muito grandes, tá? E multiloculados. O seroso, você vai ter calcificações
e bilateralidade e projeções papilares. Esses são mais frequentes aqui. Tudo é uma medicina, então não é uma ciência exata, mas a tendência é que os tumores volumosos, multiloculados, sejam mucinosos, e os serosos com projeções papilares e bilaterais. O seroso dá muito carcinomatose peritoneal, o mucinoso dá o pseudomixoma, quando aquele líquido mucinoso dissemina para a cavidade peritoneal. Há uma tendência nos livros de 3 anos para cá e artigos que o mucinoso do ovário não seja verdadeiramente um tumor de ovário. Nenhum desses dois seja. Então, só para não confundir muito, existe uma tendência na oncologia que esses tumores sejam de origem das fibras tubárias e, no caso do mucinoso, do apêndice. Por isso que a quimioterapia às vezes falha com eles. Então, parece que os únicos tumores verdadeiramente dos ovários são os geminativos e do cordão estroma e cordão sexual. Porém, até o momento, há conhecimento é que eles são tumores de ovário, tudo bem? E são mais frequentes. Então, esse aqui é um típico tumor seroso, esse é o tumor seroso borderline. A gente vê uma estrutura cística, dentro dela a gente vê projeções papilares, tá vendo? Ó, na hora que eu ligo o Doppler colorido, olha o tanto de fluxo que tem acontecendo dentro dessa projeção. E aí tem critérios de Doppler, como índice de resistividade, que eu uso para juntar critérios para falar essa lesão é benigna, essa lesão é maligna. Essa paciente que acabei de mostrar para vocês, está aqui a lesão dela. Ó, projeçãozinha papilar dentro da estrutura cística e ainda o útero estava enorme. Por que o útero está enorme? Porque tem um bebê aqui dentro. A paciente estava grávida, tá? Só que não está dando para ver o bebê porque o bebê não quis ficar parado durante o exame. Essa paciente foi operada e foi confirmado um cistadenoma seroso que ocorreu durante a gravidez. Então aqui, ó, o aspecto macroscópico, a cavidade cística e a projeção papilar, tem essa peça na patologia para ver. E aí o conteúdo geralmente é esse conteúdo, tá? É um líquido mais hipoecóico. Eu tenho que estourar o ganho do aparelho, virar o botãozinho até o final para conseguir ver esses debris em suspensão, que é igual o leite com Nescau, quando a gente termina de rodar, fica flutuando, certo? Mostra que é um líquido bem tendendo à homogeneidade, mas ainda tem alguns debris, tá? E quando a gente olha isso no microscópio, aí a gente vê essas tumefações que as doutoras vão ensinar para vocês na patologia. E aí, esse cistoadenoma, aqui tem poucas projeções papilares, ele pode evoluir dessa forma, com muitas projeções papilares, tá vendo? Claro, conforme ele vai aumentando o nível de indiferenciação dele. Contrapartida, o mucinoso, ele tem loculações, tá vendo? É multiloculado. Se você não faz o diagnóstico, ele pode ficar assim, uma loculação, com septo espesso dividindo, outra loculação, um septo espesso dividindo. Aí vai ficar igual aquelas imagens que eu mostrei para vocês lá atrás. E aí pode chegar a esse tamanho, né? Que é quando você tem aqui um pivô do basquete, que era um cirurgião oncológico amigo meu, e o tamanho da lesão que acontece no ovário. Então, geralmente, esse é o aspecto do cistoadenoma mucinoso. E, encerrando, metástase. As metástases, elas ocorrem, geralmente, origem do trato gastrointestinal. E aqui tem uma coisa muito importante, outro epônimo que cai muito em prova de residência, Krukenberg, né? Que é o quê? Quando você tem uma metástase do trato gastrointestinal para o ovário. Olha, de novo, por isso que essa tendência da oncologia de entender o ovário como origem do apêndice, do trato gastrointestinal. Então, o Krukenberg, quando descreveu que a metástase do estômago, ou seja, gástrica, tinha um tropismo por componentes mucinosos, componentes do revestimento do ovário, e por isso que dava metástase. Hoje, não só do estômago, mas também do intestino, tudo é considerado como tumor de Krukenberg, tá? Então, metástase do trato gastrointestinal para o ovário é chamado de Krukenberg. Então, isso aqui é um caso de que eu tenho metástases sólidas, lesões sólidas ovarianas nos 2 ovários pela tomografia computadorizada, e eu vejo líquido acítico. Aí vocês vão pensar, não, tumor sólido bilateral com ascite, síndrome de Meggs. Ok, tá certinho o pensamento. Mas aí você vai investigar a história do paciente, tem tumor intestinal, tumor gástrico, e também a lesão não é tão homogênea. A lesão tem umas áreas de necrose. Lembra que eu falei que são fatores de critérios de malignidade? Ó? Então a lesão é bem mais heterogênea do que um tumor. Esse aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui.
Do lado de cá, um fibroma, um aspecto fasciculado. E do lado de cá, uma metástase de um Krukenberg. Então, percebe a diferença? Então, quando eu olho para vocês, mostro para vocês a peça da patologia, fica mais fácil de entender a imagem, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, abrir esse caminho para vocês aí da ultrassonografia para as lesões de ovário, né? Que ela é considerada uma obra de arte. Isso aqui é uma foto de uma exposição do Museu de Pompidou, na França, né? Que mostra, que é chamada a ecografia, que mostra que a ultrassonografia deve ser feita no estado da arte. Você deve procurar alguém que faça isso para você ter boa conduta com seus pacientes. Na dúvida, aí você pode pedir uma ressonância, né? Que pode complementar o diagnóstico. Certo? Era isso.